Bom dia, meu nome é Luana Alves de Brito. Eu sou orientada pela professora doutora Glóris Cantamburro Lopes Fernandes, no Centro de Ciências Biológicas, no Laboratório de Toxicologia e Distúrbios Metabólicos da Reprodução. O tema do meu projeto é efeitos do uso do dimesilato de lisdexanfetamina sobre parâmetros espermáticos, consumo alimentar, peso corpóreo dos órgãos reprodutivos de ratos púberes. Dando uma introdução, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, conhecido como TDAH, ele causa excessiva desatenção, desorganização, hiperatividade ou até mesmo impulsividade. Para o tratamento desse transtorno, medicamentos estimulantes do sistema nervoso são recomendados e o atual medicamento, no qual causa menos efeitos colaterais, tem o princípio ativo de mesilato de lisdexanfetamina, conhecido como LDX. E aqui eu trouxe a sua ativação enzimática, no qual sua estrutura química é dessa forma, e sua forma ativa é de D-anfetamina. O objetivo desse estudo foi avaliar se a administração do LDX durante o período de desenvolvimento pós-natal dos órgãos reprodutores desses ratos geraram algum prejuízo para a qualidade espermática, consumo alimentar, bem como para o peso corporal deles. Na metodologia que utilizamos para esse projeto, utilizamos 20 ratos da linhagem Wistar, de DPN 25 ao 65, então o período experimental foi de 40 dias, separamos eles em grupo controle, tratado com água, e grupo LDX, no qual tiveram administração de 11,3 miligramas quilo por dia da droga diluída em água, que equivale a 70 miligramas da dose, que corresponde a uma criança de mais ou menos 24 quilos. A administração foi via gavagem e durante o período experimental fizemos a pesagem corpórea desses ratos e para daí então sabemos a relação com o consumo alimentar, também fizemos a pesagem da ração. Ao DPN 66, eles foram anestesiados por uma combinação de ketamina e xilazina e administrada via intraperitoneal. A eutanásia que obtiveram foi por punção cardíaca e durante a eutanásia extraímos os órgãos reprodutores para fazer a avaliação. Então, pegamos o testículo e epidídimo direito e esquerdo, ducto deferente esquerdo e pegamos a próstata e fizemos uma pesagem. Quanto à relação do peso corpóreo dos ratos em relação ao consumo alimentar, fizemos um cálculo em que pegamos o peso do rato, multiplicamos pelo consumo alimentar deles e fizemos uma divisão pelo valor total do peso de todos os ratos, né? O teste estatístico que utilizamos foi o T-Student, no qual consideramos que a diferença seria significativa quando o p-valor fosse menor do que 0,05. Para a metodologia dos parâmetros espermáticos, pegamos o ducto deferente direito e fizemos uma lavagem, e então a contagem de 200 espermatozoides. E então eles foram classificados quanto à normalidade de cabeça e de cauda, como vocês podem ver aqui na imagem ilustrativa. Quanto à motilidade, foram contados 100 espermatozoides, que é uma contagem padrão, para que fossem avaliados entre móveis e imóveis. Nos resultados obtidos em relação ao peso corpóreo e ao consumo alimentar, tivemos que, quanto ao consumo alimentar, era inferior o valor consumido pelo grupo LDX comparado ao grupo controle, de forma significativa nas 2 primeiras semanas, e ao decorrer das semanas isso foi se normalizando. E aqui eu trouxe um gráfico quanto ao ganho de peso que mostra que eles não tiveram diferenças significativas. Já nos parâmetros espermáticos, quanto ao número de espermatozoides morfologicamente normais, o grupo LDX apresentou de forma significativa menor quantidade de espermatozoides normais e uma maior quantidade de espermatozoides anormais comparados ao grupo controle. Já na motilidade, ele apresentou um valor inferior à motilidade obtida pelo grupo controle. Já nos resultados pelos órgãos reprodutores, não tiveram diferenças significativas, então não houve alteração. Na conclusão do projeto, a administração do LDX durante esse período peripuberal dos ratos reduziu de forma significativa o número de espermatozoides normais em decorrência da normalidade de cabeça que surgiu nos espermatozoides dos ratos, além de ter reduzido a quantidade de espermatozoides móveis desse grupo. Então, o LDX ele implicou em prejuízo para a fertilidade desses ratos, bem como pode prejudicar para a fertilidade masculina. Obrigada.